Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais uma edição do CM Debate. Como sempre falando, o CM Debate está presente no Cada Minuto TV, no nosso canal do YouTube, na página do Cada Minuto e nos streams de podcast no Spotify. Tudo bom, Célio? Como é que você está? Tudo bem? Célio, hoje a gente vai fazer, como toda a semana a gente faz, são 3 temas diferentes, obedecendo uma regra que a gente... O primeiro bloco sendo um bloco nacional, o segundo bloco um bloco local e o terceiro de cultura e comportamento. No primeiro bloco, Célio, a gente vai falar sobre o Centrão. O Centrão está na boca do povo, né? O que é o Centrão? O Centrão virou um verbete, né? Hoje não dá para você discutir política brasileira sem você discutir o que é o Centrão, né? O verbete, o conceito de Centrão seria que o Centrão é um grupamento de políticos ou partidos, mas mais políticos, que se juntam e que não tem uma ideologia específica, direita ou esquerda, e eles se juntam dentro de um bloco para que eles consigam tirar do executivo emendas, benefícios e outras coisas que façam com que eles tenham vantagem dentro das suas bases. Basicamente, esse é o Centrão. Hoje, Célio, o Centrão governa o Brasil? É uma boa pergunta. A resposta pode ser sim, pelo tamanho, né, do bloco, pelas notícias que a gente tem de movimentos no Congresso Nacional decorrentes dessa força do Centrão. Que movimentos? Movimentos de acordos com o governo federal, principalmente na coisa da liberação das emendas, mas a distribuição de cargos, emendas e cargos, né, movem essa turma aí do Centrão. Agora, o Centrão, curiosidade histórica, digamos assim, o termo, reza a lenda, surge ali na Constituinte ainda, né, nos trabalhos da Constituição de 88, o governo Sarney, né, o governo pós os militares, mas na eleição indireta, como a gente sabe, enfim, Tancredo, que não assumiu, o Sarney, e na Constituição, para se contrapor ao bloco mais progressista, de Ulisses Guimarães e companhia, do velho PMDB, uma turma mais ligada ao Sarney, à direita, às velhas forças da oligarquia e tal, se agruparam originalmente para combater excessos progressistas ou excessos de esquerda na Constituição que estava sendo criada ali naquele momento. O Centrão nasce, a princípio, ali, esse grupo, né? E conseguiu balancear, de fato, equilibrou a balança nesse sentido do que se pretendia para a Constituição naqueles debates. Só que aí o grupo sobreviveu a essa circunstância, foi presente no governo Collor, eleito, né, depois da Constituição, em 89, e marcou presença desde então em todos os governos, de Itamar Franco, FHC, Lula e Dilma, Michel Temer. Sempre com muita força, porque acaba fazendo um número que tem que passar por eles, aprovação ou reprovação de qualquer projeto, né? Hoje foi repaginado com o comando do nosso Arthur Lira, o alagoano Arthur Lira, presidente da Câmara, e talvez o nome mais forte desse Centrão aí, um bloco de quase... Se fala em 300 né? Parlamentares e tal. Esse bloco ele é tão forte que, se a gente pegar um critério, se a gente olhar, por exemplo, o governo Temer, o Temer tinha, sei lá, 3% de aprovação, 2%, era quase zero, um desastre. Escapou de 2 pedidos de impeachment, porque tinha o apoio do Centrão. Uma coisa que se fala é que todo presidente precisa conversar com o Congresso, precisa dialogar com o Congresso, e uma defesa do Centrão, ou não do Centrão de maneira pejorativa, mas a existência de um bloco moderado que possa dialogar com o governo e tal, quem defende isso defende que é preciso ter a governabilidade, né? Então,
Por isso que se fala do governo de coalizão, e a degeneração é o governo de cooptação, né? Que é conseguir o apoio pela força do dinheiro, dos cargos e tal. Mas, respondendo a sua pergunta diretamente, a gente pode dizer que sim, em boa parte, talvez como nunca, inclusive, porque talvez ironicamente, no governo Bolsonaro, que disse que, como disse o general Heleno, se gritar pega ladrão, se gritar pega centrão, não fica um, né? E hoje disse que o centrão mudou, tem boas pessoas. Sérgio Moro também, o caçador de corruptos, também acha que no centrão tem gente boa, já andou dizendo isso, né? Esse é o outro lado. Todo mundo, enquanto não está ali no jogo, é fácil bater no centrão. Na primeira esquina, que tem que se posicionar firme, como já fez o Sérgio Moro, já ameniza. Porque vai dialogar, vai conversar, no mau sentido, vai negociar também, se chega lá, com esses caras do centrão, porque é uma força realmente descomunal no Congresso brasileiro. Eu fico imaginando o seguinte: o deputado que não pertence a um país um partido de matriz ideológica forte, como o PT, como o PCdoB, como o PSOL, como o Novo, né, com todos os defeitos, né, partidos que têm uma força ideológica bem montada, eles são alvo fáceis de cooptação por parte do Centrão, né? O pacote de benefícios parece ser um pacote bem interessante, né? Sim. Você tem cargos, você tem um número de emendas interessantes e você, naturalmente, que você é colocado ali, estou falando do deputado, do senador, do deputado, basicamente, é colocado ali em lugares importantes, comissões importantes e tudo mais. Como é que se faz para que se tem uma mudança do perfil do Congresso, além do voto especificamente? Não é muito difícil, porque parece que, principalmente nesse mandato agora, nessa turma agora, eles conseguem com que o sistema os ajude, no sentido de ter mais emendas, ter mais dinheiro, ter um poder maior e, naturalmente, ter uma eleição facilitada. Então, será que a tendência, Célio, não é que o Centrão seja cada vez maior? Nesse sentido, de fato, é uma sinuca aí, né? Ele é cada vez maior porque a forma, as engrenagens ali, regimental, no Congresso e tudo, enfim, conspira, como diria Eliane Cantanhede, falando do Moro, conspira realmente em favor dos mesmos caras, das mesmas práticas, né? O presidente da Câmara tem um poder... muita gente questiona o fato do impeachment, por exemplo, né, de uma pessoa só. Ele coloca em pauta o que ele quiser, né? Coloca em pauta o que quiser, exatamente. Retarda a votação, ou não pauta nunca, deixa para a eternidade, ou atropela bancadas e põe projeto para ser votado a qualquer hora e tal. Como você falou, você lembrou bem, essa polêmica agora, por exemplo, com o orçamento, a distribuição de emendas, quando você vai olhar, não são só os governistas, ou 100% governistas, ou do Centrão e tal, que estão lá beneficiados por essas emendas ou pelas trocas de favores e tal. Entra todo mundo no rolo, realmente, né? No rolo, todo mundo. A oposição, centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda, não interessa nessa hora da divisão do butim, né? Do bolo entre os parlamentares. É uma situação realmente difícil, cara, em termos de renovação, né, de práticas. Esse congresso agora, com essas duas figuras presidindo as casas, o nosso alagoano, Arthur Lira na Câmara e o Rodrigo Pacheco no Senado, o andamento das coisas até agora mostram mais uma acomodação de velhas práticas e uma continuidade do que sempre tivemos, do que uma renovação para valer em termos de boas práticas, novidades mais saudáveis e tal. Não é isso que a gente vê na gestão do Pacheco no Senado e do Lira na Câmara. Muito pelo contrário. E o que fazer, assim, no caso, vamos dizer que as pesquisas estejam certas e o Lula seja o próximo presidente do Brasil. Como o Lula governará com um Congresso que tem 350, 360 membros, quer dizer, um número suficiente para você, inclusive, fazer projetos de lei, mudar a Constituição,
todos alinhados com o Centrão. Aí precisa ter uma certa habilidade política. É possível que o presidente ele tenha uma margem para impor sua pauta em cima de um congresso como esse? O presidente precisa ter... O Lula, né, que na primeira... O Lula se elegeu deputado uma vez na vida, né? No parlamento não era dele e ficou famoso 300 picaretas, 300 picaretas, exatamente. Alguns dizem que ele foi bastante otimista, né? Então o Lula, presidente por 2 mandatos, enfim, sabe de trás para frente, de cabeça para baixo, quem é quem no Congresso, como ele já está conversando hoje, né? Já está negociando, conversando com todo mundo, de Kassab a Alckmin, a escolha do Alckmin, né? o namoro com Alckmin, enfim. Um presidente da República, se chegar lá, como o Bolsonaro chegou, com apoio popular, mas o Lula chegou mais e governou e obteve esse apoio, ele ganha força para mas para negociar a altura, né, para defender as pautas, projetos do governo para o país, com um apoio popular. Tendo um apoio popular, o Congresso age de um jeito, se não tem, o Congresso age de outro jeito. Ele já, falando do Lula especificamente, como eu falei, assim como os outros candidatos, mas ele, mais do que ninguém, já costura esses apoios até para remover obstáculos à candidatura, que ainda se especula uma loucura de alguma jogada institucional tirá-lo do jogo, né? Mas eu acho que a essa altura isso não vai mais acontecer. O Lula precisa de talento para conversar, talento político, equipe, e a gente vai ver. Mas esse é outro debate, como é que vai ser, né? Se isso vai ser bom mesmo, 8 anos, o PT, o Lula, enfim. Pelo menos é o favorito aí até agora, mas está cedo para a gente cravar isso. Ele tem experiência, sabe o que vem pela frente, se ganhar a eleição, conhece esse Congresso. A gente até ia falar um pouco sobre orçamento secreto, mas a gente definiu, na conversa inicial, fazer na próxima semana um bloco só sobre orçamento secreto. É um tema que merece, né? Sem dúvida. Um tema que a gente pode aprofundar mais. Obrigado, pessoal. Esse foi o primeiro bloco, a gente falou sobre o tema nacional, sobre o Centrão. Cada Minuto TV no YouTube, no site cadaminuto.com.br e nas plataformas de streaming Cada Minuto Debate.